Opa, bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes. Estou à disposição. Superintendente, os radares já começaram a funcionar aqui em Iguaçuí, principalmente nesse trecho aqui de Iguaçuí? Olha, alguns desses equipamentos já começaram a operar sim, né? No dia 11 de dezembro, a partir do dia 11 de dezembro, alguns equipamentos passaram a operar aí nesse segmento que se inicia em Alegre e vai até Dores do Rio Preto, e a gente tem uma expectativa de implementar ainda em dezembro e também por conta de questões de feriados de final de ano em janeiro, mais alguns equipamentos aí na rodovia BR-482. A gente nota realmente isso, superintendente. Alguns pontos aqui da 482 ainda em Iguaçuí, a gente repara que existem já barras de ferro colocadas e sinalização. Então a expectativa, nós temos 2 radares aqui em Iguaçuí, mais radares então nesse trecho. Exatamente. Esses pontos que ainda estão em fase de montagem, a montagem é relativamente rápida. Ela depende apenas da fabricação dos equipamentos, que esses equipamentos são fabricados sob encomenda. E depois pode demorar um pouco mais para eles entrarem em operação efetiva, porque precisam da aferição do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, aqui do Estado do Espírito Santo. Só depois que eles forem aferidos é que nós vamos ter efetivamente os equipamentos funcionando e fiscalizando os usuários. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é o usuário respeitar a sinalização vertical que existe no local do limite de velocidade, né? A gente precisa se conscientizar que a gente tem que reduzir a velocidade não porque tem um equipamento ali, mas sim porque alguns estudos técnicos foram feitos e apontaram que em determinados locais onde estão os equipamentos há uma ocorrência ou uma potencial ocorrência de acidente de trânsito que pode levar a atropelamentos, colisões, feridos leves, feridos graves, o que é pior, até mesmo a morte dos usuários das vias aqui do Estado do Espírito Santo. Então é importante que a gente respeite a sinalização nas proximidades, toda a sinalização, mas em especial essa nas proximidades dos equipamentos, mesmo que eles não estejam funcionando. Quem vai pegar a estrada, você até comentou isso, são muitos feriados, né, no final do ano, quem vai pegar a estrada? Cachoeiro, sentido Dores, ou inverso, Dores, sentido Cachoeiro, ao longo da 482, deve encontrar aí aproximadamente quantos radares já funcionando? Olha, nós temos um segmento da rodovia 482, que é mantido pelo DENIT, e um outro segmento que é mantido pelo órgão estadual, DR, né? Esse segmento que é mantido pelo órgão estadual, ele sai de Cachoeiro, depois do contorno, e vai até a entrada de Alegre, ali na altura do Rive, na chegada de Alegre, né? Esse segmento DR, eu não sei exatamente, passando por Jerônimo Monteiro, eu não sei exatamente quantos equipamentos o DR instalou, né? Ou está em instalação. Importante frisar ali que é um segmento que está em obras, né? De duplicação, parte dele, e o motorista deve ter muita atenção. E Andressa, é bom que os ouvintes saibam também que toda a rodovia hoje, ela, seja o segmento mantido pelo governo do estado, seja o segmento mantido pelo governo federal, toda a rodovia ela está num estado de conservação bastante adequado. Você tem a sinalização vertical e horizontal em boas condições. Então, se você andar respeitando o limite de velocidade e andar com alguma, digamos assim, responsabilidade, dificilmente a gente consegue se envolver em acidentes. Então, eu acredito que não haverá dificuldades no trânsito da BR-482 nos feriados de final de ano. Então, contando do Trevo de Rive, né, que já é Alegre, até Dores, são mais ou menos a expectativa de quantos radares nesse percurso, Ralph? Nós temos hoje 3 pontos já monitorados, e a nossa expectativa é que nós tenhamos 8 pontos monitorados até o final do mês de janeiro. Então ainda faltam operar mais 5 pontos, e aí cada ponto tem
mais de um equipamento, né? Então a gente fala ponto que é um local, né? Então tem mais 5 locais ainda que nós vamos implementar até o final de janeiro na BR-482, no segmento mantido pelo DENIT. Ao passo que teremos também, já temos em operação, entre Safra, na BR-101 e Cachoeiro, 2 pontos monitorados. É importante, você falou aí que houve uma pesquisa, houve realmente monitoramento para saber a velocidade que seria esse monitoramento. E há muita gente que diz, superintendente, que 40 quilômetros é uma velocidade muito baixa. O que você pensa dessa velocidade, já que a gente tem alguns radares aí na 101 a 50 quilômetros? O que você pensa dessa velocidade de 40 quilômetros por hora? Olha, a velocidade de 40 km por hora, ela obedece um critério técnico, né? E especificamente sobre isso, existem algumas normativas. Você tem 40 km por hora quando você você tem possivelmente uma travessia de pedestre. Então, muito provavelmente, nesses pontos onde tem 40 km por hora, você tem uma travessia de pedestre. Mas veja bem, Andressa, é importante que a pessoa reclame e ela comece a colocar a mão na consciência e vamos pensar junto aqui. 40 km, na realidade, é a metade da velocidade máxima permitida na via, que é 80. Então, se o cidadão ele anda normalmente, se o motorista ele transita na BR-482 a 80 km por hora, quando ele reduz para 40, ele reduz para uma velocidade mais baixa, a redução é significativa, mas ele não tem essa sensação de ele estar quase parando. Agora, quando ele está a 150, quando ele está a 140, 130 km por hora, e ele reduz para 40, a sensação que a velocidade é muito baixa. Então as pessoas têm que observar um pouquinho também qual é a velocidade que elas estão transitando no decorrer da rodovia. Muito provavelmente para o cidadão chegar e reclamar de 40 km por hora, de uma velocidade de 40, que é baixa. Isso aí não se discute, ela é baixa. E é baixa porque tem estudos que apontam que naquele local há uma travessia de pedestres. É porque ele pode ser que ele esteja transitando uma velocidade um pouco mais elevada do que é permitida. E aí você tem alguns outros critérios. Por exemplo, você quer monitorar interseções. Normalmente, quando a interseção envolve só veículos automotivos, a velocidade ali, ela não é 40, ela chega a 60 km por hora na máxima permitida. E assim vai, existem critérios nesse sentido. Mas é uma outra questão importante. Se a gente instalou um equipamento com 40 km por hora, a gente vai monitorando, o DENIT vai monitorando ao longo do tempo a eficácia e a eficiência desse equipamento, né? A gente vai monitorando. Então, no que a gente vai monitorando, o índice de acidentes, ele cai de forma significativa, o equipamento cumpre aquilo que ele se destinou, que é a redução do índice, pode ser estudado, inclusive, o aumento da velocidade daquele ponto. Nós fizemos isso aqui na Grande Vitória, nós fizemos isso num bairro chamado Campo Grande, que fica em Cariacica, e fizemos isso na BR-101, na altura de Carapina, um bairro da Serra. As ruas laterais eram 40 km por hora. Durante um ano, pouco mais de um ano, nós monitoramos todo o índice de acidentes ali, e depois disso entendeu-se que poderia se aumentar a velocidade para 60, que isso não ia implicar necessariamente no aumento do índice de acidentes. E foi tudo conversado, né? Pesquisado. Foi o que se verificou. Então, aumentou-se a velocidade para 60 km aqui na rua lateral, nas ruas laterais, e o índice de acidentes não teve mudanças significativas. Então, o primeiro momento é um momento de estranheza por parte do usuário, porque ele não está acostumado com esses equipamentos. Depois vem um momento daquilo que a gente chama de disciplina, o usuário se condiciona aquele equipamento que está ali, então há uma situação condicionada, e a partir daí, quando o usuário está disciplinado, a gente pode sim aumentar um pouco a velocidade,
porque ele já não vai partir daquela velocidade muito alta para 40 km, porque ele já se condicionou a andar na velocidade mais baixa ao longo de toda a rodovia. Então, é uma questão de amadurecimento também do comportamento do usuário. Ok, Ralf, só para a gente encerrar, essa questão da multa, né? A gente sabe que já está funcionando, pelo menos 3, né? Aqui na nossa região, está funcionando, e o motorista que não respeitar vai ser realmente multado. Como é esse processo? A multa, ela é do DENIT, repassa pelo Detran? Como é que é essa questão? Não, aí são fases, né? Primeiro, antes de chegar a multa, né, vamos começar do começo, por assim dizer, né? Primeiro, o motorista comete uma infração, né? Ou o equipamento detecta uma ocorrência que pode ser chamada de infração ou não. Ele detectou uma ocorrência. O equipamento detectou uma ocorrência e de excesso de velocidade. Aí o DENIT, nós do DENIT, solicitamos ao Denatran o cadastro do motorista, do veículo, o cadastro do veículo, e emitimos uma notificação de infração ao proprietário do veículo. O proprietário do veículo, ele pode, nesse momento, indicar um outro condutor, caso tenha sido outro condutor, ou ele mesmo assumir essa infração e, a partir daí, proceder à defesa. Fazendo a defesa e a defesa ser indeferida, nós emitimos a multa. Essa multa é recolhida aos cofres da União, ela é recolhida ao DENIT, e se o motorista não pagar a multa, nós informamos ao Detran do Estado do Espírito Santo ou ao Detran de onde é o veículo, né, para que essa multa vá para o licenciamento do veículo e os pontos sejam atribuídos ou ao proprietário do veículo ou ao motorista que o proprietário do veículo indicou. Então, esse procedimento, o Detran entra no final, quando o motorista já não paga a multa. Ok, eu conversei com o Ralf Luigi, ele que é superintendente do DENIT aqui no Espírito Santo. Superintendente, sempre um prazer bater esse papo com você aqui no Jornal Sul Capixaba. E lembrando que o jornal está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida aí do ouvinte também. Nós estamos à disposição, é sempre um prazer também poder estar aqui esclarecendo as dúvidas dos seus ouvintes e dos motoristas aí do sul do estado.